A arte de escrever é um processo complexo que envolve dedicação, criatividade e inspiração. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Pod Áureo. Eu me chamo Vitória. E eu me chamo Mariana. E hoje nós estamos em um cenário diferente. Sejam muito bem-vindos ao Felina, o Festival Literário do Norte Agreste Baiano, que acontece aqui em Alagoinhas. Para quem ainda não conhece, o Felina é um evento que celebra a cultura, a literatura e a arte, reunindo autores e artistas pesquisadores de toda a região para valorizar a produção cultural. São dias de bate-papo, oficinas e lançamentos de livros. E claro, o Pod Áureo está aqui para conversar com alguns dos convidados importantes que fazem parte dessa produção. Estamos presentes com o autor do livro Educação à Distância, Espelhos de Experiência, o professor Dalmo Dantas Gouveia, que é investigador colaborador do Centro de Estudos Interdisciplinares de Educação e Desenvolvimento, o CEID, em Lisboa, Portugal, e também é professor da Rede Estadual da Bahia. E também a autora do livro Brincadeira de Cantar Roda, uma manifestação popular, Eliane Bispo de Almeida Souza. Professora formada em letras, pesquisadora brasileira e mestre em crítica cultural pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Para dar início ao nosso bate-papo, nós gostaríamos de saber de vocês qual foi a principal inspiração para escreverem sobre educação à distância, cultura popular e como essas áreas se conectam com suas experiências pessoais e profissionais. Quando a gente fala em pesquisa e elaboração do trabalho científico, a gente pega as razões delas existirem. São dois princípios, um que é pessoal e o outro que é social. Quando a gente pega a visão da minha colocação dentro da sociedade, eu venho de família humilde, filho de um caminhoneiro e uma mulher que se tornou professora das séries iniciais, que vem de família ligada à agropecuária. No desenrolar da minha vida, desde a minha existência, aos 3 anos eu tive problemas de saúde e sempre fui uma pessoa frágil. Se hoje eu tenho esse corpo, quando eu tinha 16, 17 anos eu era mais frágil ainda. Com isso eu decidi que eu iria vencer, não como motorista, porque até hoje eu não gosto de dirigir. Então eu tinha que ir por outro campo de trabalho. Como eu sou uma pessoa frágil em termos de estrutura física, também resolvi não ser da agropecuária. E a educação já despontava dentro da minha família como algo significativo. A minha avó, ela fez com que os filhos delas aprendessem para que tivesse um posicionamento diferenciado, não desvalorizando o poder econômico e de sustentar uma família com a agricultura. Mas ela queria que os filhos dela fossem mais. E ela fazia com que eles estivessem presentes na formação sistematizada. O primeiro contato meu na escola foi com 12 anos. Com 12 anos. A partir daí eu tive a presença nessa escola e carreguei vários problemas que teriam que ser vencidos na minha formação. Mas decidi que o sistema educacional seria o campo onde iria sustentar a minha vida, tanto econômica como social, dando um posicionamento diferenciado no meu contexto de vida. Com isso, fui para a educação básica, depois a educação média, vencendo todos esses problemas, e sonhava com um dia chegar na universidade. Esse dia chegou, né? Consegui me formar em educação, fazer o curso de licenciatura em História. Em seguida, fiz as especializações. Eu tenho 5 especializações. E nesse caminho todo, eu fiz o mestrado e o doutorado em educação. Profissionalmente, me tornei professor. Quando eu cheguei na área de educação, percebi que seria algo bem árduo, não seria fácil, principalmente porque a educação pública não é vista como algo amplo para que possa deixar o educando preparado para viver dentro da sociedade. Sempre é fornecido algo com limitação, levando com que a perspectiva de dominante e dominado fosse sempre presente, e algo que não é satisfatório para mim enquanto educador. A educação, na minha concepção, tem que levar à conscientização do indivíduo que ele tem um espaço social e que esse espaço social, para que ele se evolua, depende desse sistema educacional. E aí vem meu campo de social, que é estudar
para perceber se a educação à distância está fornecendo a formação devida para que os seres vá ocupar esse posicionamento que eu mostrei dentro da sociedade. A minha perspectiva é mostrar aos meus educandos que é possível e ele pode ter um campo muito mais amplo se ele buscar essa formação. Jacques Delors, no livro Educação para o Século XXI, ele diz que quanto maior for o seu título, maior será a posição que você terá nessa sociedade, tanto econômica, como dentro da sua família, como no envolvimento social. Por isso que eu desenvolvi essa linha de pesquisa e tornei os resultados dessa pesquisa-livro. O meu livro, A Brincadeira de Cantar Roda, uma manifestação da cultura popular, é fruto da minha dissertação de mestrado, em que eu discuto sobre as brincadeiras de cantar roda que insistem em permanecer na memória de um grupo de idosos. Então, a minha motivação é dar visibilidade a essas cantigas que foram proferidas no passado e não deram continuidade no presente, já que o contexto mudou e a cultura ela é viva. Então, a manifestação cultural que retrata as identidades culturais da população daquele período do passado que eles se divertiam cantando, proferindo as cantigas de roda, se reunindo, sejam à noite, seja durante o dia. Então, meu intuito foi investigar como se dava essa manifestação cultural, quais as marcas identitárias que estavam presentes ali. E nesse fruto de investigação, como professora, eu incentivo meus alunos também a investigarem, a serem cientistas, serem pesquisadores, a procurar entender como a manifestação se dá no decorrer do tempo, já que a cultura ela é viva, ela sofre transformações. Professor Dalmo, nós gostaríamos de saber do senhor também quais são os desafios e oportunidades da educação à distância no contexto brasileiro. Vamos, então, agora pensar no que é que realmente trata do livro Educação à Distância, Espelho de Experiência. Quando a gente pega essa perspectiva de experiência, a gente já sabe que fala de alguém. E esse público que foi a fonte de minha pesquisa foi os formandos em Educação à Distância no município de Aporá. Para a gente pegar a visão do que se trata o livro, ele começa a falar de educação de forma ampla. E quando a gente pensa em educação sistematizada, a gente tem que ter a visão que essa educação sistematizada não foi pensada dentro do Brasil para a classe dominada, não foi pensada para a classe popular. Ela chega para preparar o filho do colono, do colonizador, para ser dominante. Ele tem acesso a essa formação, tem acesso à educação, para voltar para a Europa e participar dos cursos superiores que lá já estavam sendo proporcionados para a classe. Porém, o sistema capitalista, ele transforma a economia dentro do nosso país e exige que os trabalhadores eles tenham um mínimo de formação para que ele seja útil. Só que essas escolas, elas começam a proporcionar uma formação com limitação. Não dá a estrutura total, principalmente para evitar que esses populares, eles desenvolvam uma visão crítica de mundo, para jamais questionar aquilo que o dominante exige do dominado. Vem-se, então, nesse momento, o que nós chamamos de educação e globalização. Como é que é esse contexto de globalização, que é a cultura do outro invadindo a sua, que é a globalização hegemônica. E essa globalização tende a levar o ser humano a perceber que o eurocentrismo, o europeu como centro, é a fonte mais precisa da existência dentro do mundo. E isso nos leva a pensar que a nossa cultura, diante da cultura do europeu, é uma cultura rasa, que não nos leva a um espaço maior. As escolas se abrem para a gente, elas nos dão possibilidade. É isso que acontece com a nossa escola pública. Eles permitem que a gente tenha acesso aos conteúdos.
E essa permissão tem que nos tornar pessoas com visão ampla, para que assim a gente possa adquirir possibilidade de estar vencendo essa visão de ser mínimo. E ainda hoje eu vejo que a educação à distância pode ser a possibilidade da gente estar vencendo essa limitação de, por exemplo, dentro da universidade presencial, de ter um acesso dar um acesso à classe popular a essa questão dessa formação. Eliane, como a brincadeira de cantar rodas pode ser utilizada como exemplo de manifestação popular cultural? Este livro aborda as cantigas de roda não apenas como uma brincadeira, mas como uma manifestação cultural. Ao entrevistar os idosos, eles puderam me relatar que no período da infância deles, eles brincavam, tanto na infância quanto na adolescência, em que as poéticas orais, elas disseminavam os saberes, as ideologias, os conhecimentos, as informações, já que eles não dominavam leitura e escrita. Então, tudo se dava pelo meio da oralidade. E durante a entrevista desses idosos, eu percebi que essas cantigas permaneciam em suas memórias, mesmo não sendo mais utilizadas no contexto contemporâneo. Hoje as crianças aprendem a cantar roda na escola, pré-escola, como forma de socialização, memorização, desenvolvimento da fala. Já esses idosos não, eles utilizavam as cantigas como meio de socialização, eles se reuniam em 2 momentos. Durante o dia, eles trabalhavam na roça, já que eram adolescentes, trabalhavam na agricultura, e enquanto eles trabalhavam, desempenhavam o trabalho braçal, eles cantavam para aliviar o trabalho pesado. E durante a noite, nas noites de luar, ou animados pela fogueira, já iluminados pela fogueira, já que no período da adolescência e infância deles não tinha energia elétrica. Eles moravam em zona rural e retratava tanto a zona rural do povoado em questão, que é o Monte Alegre, como de muitos outros povoados. Então, as poéticas orais, elas eram comuns na redondeza, marcavam esse período da história deles, que eles se reuniam para proferir, para disseminar informações, para se atualizar. E durante as noites, eles se reuniam como forma de entretenimento. Era o lazer que eles tinham para poder se encontrar, disseminar saberes. E como tinha adolescentes no meio, adolescente está no período de namoro, eles aproveitavam para proferir cantigas que seduziam, que conquistavam, que falavam de amor. As quadras, elas retratavam muito o amor. Então, essa era uma forma de conquista, já que estavam ali presentes, era uma sociedade preconceituosa, em que as meninas elas não poderiam ter o namoro, a conquista com os seus parceiros, mas durante a roda era um momento de lazer. Eles chamavam de roda o refrão, e os versinhos eram as quadras que eram profetizadas. Então, havia essa sedução. Eu vou trazer uma para vocês, dizia assim: a letra do ABC são 2 que eu quero bem, a letra M do meu nome e a letra J do meu bem. E assim começava a conquista, eles começavam a se paquerar e tinha esse relacionamento. Então, eu percebi durante a investigação que essas cantigas de rodas eram muito mais do que brincadeira. Elas retratavam as ideologias, elas manifestavam a cultura da época, que era muito comum entre todas as pessoas que moravam em zona rural, que não eram letradas ainda, então se apropriavam das poéticas orais para poder obter mais informações, obter mais conhecimentos e socializar. Antes da gente finalizar nosso podcast, vocês gostariam de falar alguma coisa, professor Dalmo, para os jovens que pensam em fazer educação à distância, mas têm medo, né, por querendo ou não, ainda tem um certo preconceito pelas faculdades, ou então pelos próprios ensinos à distância? Eu quero contar uma história, né? Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Sempre que eu viajo, eu procuro conhecer o cultural e o meio onde eu estou. E às vezes eu pago mico. Gosto muito de conhecer a culinária, né, do lugar.
A primeira vez que eu saí do país e fui visitar minha irmã na Europa, a gente foi passear em Paris. Lá em Paris eu pedi uma sobremesa chamada banana flamblada. E todo brasileiro que não é rico, que sai para ir para fora, a primeira coisa que ele faz é converter. Ver o preço do que está comprando e fazer essa conversão. Imagine que a banana flamblada custava 70 euros. 70 euros. Quando eu peguei 70 euros vezes 6, aí vai para quanto? R$ 420 em uma sobremesa. Mas eu queria conhecer, estava lá e pedi. Lá vem o garçom com aquele monte de coisa, uma coisa bem grande, e para assim, aí abre aquele recipiente. Quando ele abre o recipiente, só tem uma banana. Aqui a gente chama banana de água. Banana de água. Quando eu digo, aí eu fiquei triste, que eu digo, poxa, eu saio do Brasil, vim para a França, dá 420 em uma banana, fiquei muito triste. Mas o que foi que ele fez? Ele abriu e colocou uma chama e colocou outro recipiente. Nesse recipiente ele colocou uma quantidade de açúcar para caramelizar, para fazer aquele. Com isso ele foi mexendo. Daqui a pouco ele colocou no açúcar caramelizado, colocou canela. Aí aquilo fez um cheiro assim muito gostoso. Aí já começou a mudar assim, o aspecto do ambiente. Eu já comecei a ficar mais feliz. Quando ele pega a banana, corta e bota, começa a mexer. Aí quando ele consegue dar cor na banana, ele pega uma bebida, eu acho que era um tipo de vinho, e molha a banana. E aquilo assim, deixou aquilo de um cheiro maravilhoso no espaço. E eu já fiquei feliz, e já estava achando que iria valer a pena. Queria valer a pena. Quando ele acaba de preparar, ele pega a bola de sorvete e mistura o quente com o frio. E que eu fui provar aquilo comecei a degustar como se fosse a coisa melhor do mundo, mesmo porque eu já tinha feito o pagamento, tinha que achar, mas não. Mas era que era mesmo, aquilo me deu uma sensação de poder, de alegria, de felicidade, de estar conhecendo aquela coisa, tendo aquela sabor. E diante da minha última fala, eu quero dizer a vocês que é isso que a gente tem que fazer com a nossa vida, que a gente tem que fazer o que o garçom fez com a banana. Pegou uma banana simples e transformou em algo que ficou muito valoroso. E no nosso dia a dia, a gente tem que buscar acrescentar no nosso eu, para que sempre valha a pena, para que o outro que esteja presente em nossa vida, querer voltar a que a gente esteja ali. A gente tem que fazer falta, de alguma forma, porque nós somos únicos. E para que isso aconteça, uma questão que eu falo dentro do livro é que educação sistematizada é questão de justiça social. E para que a gente tenha um posicionamento, a gente tem que ter essa formação. Se a formação que a gente tem acesso é a educação à distância, a gente tem que torná-la, essa educação à distância, possível, porque muito da educação à distância é uma formação autônoma e depende muito do que você busca. E nós não devemos buscar só o certificado, porque aí a gente está entrando no que eles chamam de inclusão excludente. A gente vai ter o diploma, mas não vai corresponder com os conhecimentos necessários. A educação à distância lhe possibilita a construir conhecimento. E não, se é a que a gente tem, não desperdice. Faça a educação à distância, porque essa educação à distância vai lhe proporcionar possibilidades maiores. Agora vai depender de como você vai estar realizando esse curso. Se as portas se abriu, dá a possibilidade de você ter acesso ao que a globalização hegemônica lhe proporcionou. Busque fazer com que essa globalização seja contra-hegemônica, como diz Boaventura de Souza Santos, que você é valoroso, você é capaz, tem possibilidades mil e pode chegar muito longe com a sua formação. Não desperdice a oportunidade. Muito obrigada, professor. Primeiramente, professora Eliane, muito obrigada pela sua participação. E a senhora gostaria de deixar alguma mensagem incentivando a leitura e a continuidade dessas práticas relatadas no livro? Sim.
Neste livro, eu procuro, ao estudar essas cantigas, ao analisar essas cantigas que marcam